O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um texto pelas redes sociais explicando como se dará a eleição na Venezuela que ocorre amanhã. Na noite de ontem, observadores internacionais, incluindo parlamentares europeus, foram impedidos de entrar no país, assim como um avião com vários ex-presidentes da região. Venezuelanos no exterior estão sendo impedidos de votar e já há diversas denúncias de impedimentos para fiscais da oposição nas sessões eleitorais. Bolsonaro disse: amanhã, domingo, 28 de julho, eleições na Venezuela. 1. A população da Venezuela foi totalmente desarmada no governo Hugo Chávez Maduro, com o apoio de Lula e de ONGs. 2. O jornalista Leonardo Coutinho, que escreveu a biografia de Chávez, revela que a Venezuela recebeu e armou sua milícia, os coletivos, com milhares de fuzis AK-47. 3. As milícias batem à porta das casas dos eleitores e os conduzem às sessões eleitorais. 4. Em muitas sessões existe um cabo, propositalmente visível para os eleitores, ligando a urna aos mesários, estes escolhidos pelo governo. 5. Não tem voto secreto na Venezuela. O eleitor possui uma caderneta chamada de Tarjeta de la Pátria, tipo Bolsa Família. Para se receber uma anêmica cesta básica por mês, tem-se que votar no Maduro ou morre de fome. 6. Na Venezuela, existem forças da China, Rússia, Wagner, Cuba, Vespas, Farc, ELN. 7. Na Venezuela está a maior reserva de petróleo do mundo, mas seu povo vive numa situação semelhante aos haitianos. 8. Caso a Venezuela invada a Guiana, Maduro pode permanecer no poder por tempo indefinido. 9. Maduro envolveria, direta ou indiretamente nesse conflito, Rússia, China e Estados Unidos, além de Cuba, Irã e talvez o Brasil. Qual seria a posição do Brasil, sendo Lula o chefe supremo das Forças Armadas e amigo de Maduro? 10. Depois das críticas de Maduro sobre o nosso sistema eleitoral, o Brasil não mais enviará seus inúteis observadores eleitorais para a Venezuela, mas sim o seu nanodiplomata Celso Amorim. Afinal, devemos ser o primeiro país a reconhecer a lisura na justa vitória de Maduro. Caso isso não aconteça, Maduro acusará a oposição de golpe. 11. Maduro barrou ou deportou todos os observadores internacionais convidados pela oposição. O Nano Amorim reinará imponente na pujante narcoditadura venezuelana. Venezuela e Brasil, Maduro e Lula são mais que parceiros e amigos, são inseparáveis na busca do socialismo para toda a América do Sul. Do exposto, nota-se que Maduro dificilmente deixará o poder. Lá, como cá, tudo deve ser feito para salvar a democracia deles. Enquanto isso, o Brasil segue empobrecendo seu povo com a desastrada política econômica e uma péssima reforma tributária. Os brasileiros terão um dia a Tarjeta de la Pátria? Jair Bolsonaro. O deputado Marcel Van Hatten também relatou problemas com a eleição, contando que foi convidado a ir a Caracas e teve sua ida impedida pelo ditador. O deputado mostrou um vídeo do avião com os ex-presidentes e disse: também fui convidado pela oposição venezuelana para ir a Caracas neste domingo. O governo do ditador vetou a nossa ida, representando a Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Deputados, presidida por Lucas Redeker, que também foi convidado. Veja no vídeo o que acaba de acontecer com ex-presidentes de vários países da América Latina, que mesmo assim tentaram acompanhar as eleições, entre aspas, na Venezuela. Não puderam nem decolar. Este é o regime de exceção sanguinário que Lula, o PT e os abusadores do STF apoiam.
A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de sessão e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Mireya, aquí está Marta Lucía, Vicente Fox, presidente Rodríguez de Costa Rica, para que entiendan el cuadro de situación. Estamos hace una hora en este avión. El régimen tiránico, abusivo, autoritario dice que este vuelo 223 no puede despegar de Panamá a Caracas hasta que bajemos los expresidentes y la vicepresidenta Ramírez. No solo eso, el avión Copa 222 de Caracas no puede despegar a Panamá hasta que nos bajemos los expresidentes. No solo eso, el avión Valencia 251 de acá al lado, que no tiene nada que ver, tampoco puede llegar a Caracas. Aquí en este avión tenemos 150 personas, 3 aviones, casi 450 personas que la tiranía de Maduro toma de rehén para evitar que llegue la solidaridad y el apoyo internacional a los que están luchando en Venezuela. Al gran Edmundo, que el domingo lo va a sacar al vagabundo, y a la heroína María Corina, la vencedora libertadora. A nombre de todos nosotros, yo les pido, vayan allá, muevan a su gente, exijan que se cierren las mesas hasta las 6 de la tarde, defiendan el voto. Esta es la oportunidad para devolver libertad a la tierra del libertador. Y yo quiero que después de votar estaremos donde estemos el domingo en la noche, de pie. Los voy a escuchar a todos ustedes cantar su himno con más significado que nunca. Gloria al bravo pueblo que este domingo el yugo va a lanzar con María Corina y Edmundo. Fuerza Venezuela, Dios los bendiga, buen viaje y llevamos nuestra alma con ustedes. Vayan para allá. Viva la Vino Tinto. Buenas noches, boa noite para todos. É uma honra para mim estar aqui nessa palestra com meu amigo, o professor Marcelo Suano, que eu conheci pela mídia. Quando ele escreveu esse livro inacreditável que conta a história da Venezuela, como destruir um país, ele me contactou pela mídia. Embaixadora, eu quero conhecer a você. E aconteceu. Então, eu escrevi a contraportada de seu livro. Isso foi maravilhoso, porque foi uma reunião muito boa. Eu lembro sempre que foi uma reunião de uma pessoa que eu não conhecia,
e que conhece muito bem o que está acontecendo no meu país. Também é uma honra para mim falar com o Lucas. Lucas escreve muito de Venezuela e conhece muito bem a situação. Então, eles conhecem tanto bem Venezuela que eu só aqui vou fazer uns comentários, porque eles conhecem muito bem a situação. E, por supuesto, eu quero cumprimentar ao ministro Roberto, porque a FUNAG abriu as portas para mim, não como a embaixadora, sino como a professora Maria Teresa Velanda, que eu sou. E eu agradeço muito, porque quando você é professor toda a sua vida, isso não muda. Então, para mim é uma honra que a FUNAG hoje haya feito este convite para falar sobre como destruir um país. Então, eu quero começar dizendo que como você pode destruir um país petroleiro, um país que foi o país mais rico da América Latina, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Como que aconteceu que a Venezuela hoje tem 5,5 milhões de venezuelanos que tiveram que fugir porque estão morrendo de fome? Como é que 5 milhões de venezuelanos tiveram que cruzar a fronteira a pé? Só para colocar uma dimensão, a migração nossa nesse momento tem a mesma população que muitos países. Venezuelanos que caminaram uma distância que é desde Berlim hasta Madrid, buscando uma boa vida. Aqui em Brasil, temos 300 mil venezuelanos, de los quais 280 mil cruzaram a fronteira a pé, com a roupa que tinham posta e uma mala. Então, como destruir um país? O primeiro, quando as pessoas elegem nas eleições a uma pessoa que não tem capacitação para ser presidente. A destruição da Venezuela não começou com Maduro. A destruição da Venezuela começou com Chávez. Quando ele foi elegido, no ano 1998, a Venezuela produzia 3.200.000 barriles de petróleo por dia. 3.200.000 barriles de petróleo por dia. Então, chega à presidência um homem que não tem educação, um homem que tem ressentimento social, um homem com desejos de vingança, que fez um golpe de Estado no ano 1992, que foi à prisão, e quando ele saiu de prisão, eu me vou a vingar. Isso foi o fato, eu me vou a vingar. E como aconteceu? Ele destruiu nosso país. Então, a primeira coisa é, se você quer destruir seu país, tem que eleger uma pessoa com as características que tive Chávez. E depois, votar por um sucessor que é pior que Chávez. A segunda coisa que aconteceu foi que nessa quantidade de dinheiro, só pode imaginar, saca uma conta. 2013, o barril de petróleo, $110, $120 por barril. Se você tem 3.200.000 barriles, é uma conta fácil. Imagina quanto dinheiro entrou nas contas da Venezuela. Você pode acreditar que hoje a Venezuela não tem energia elétrica, não tem água, não tem comida. A gente está morrendo de fome. Com essa quantidade de dinheiro que ingressou às contas do governo venezuelano, o que fez o Chávez? A primeira coisa que fez foi expropriar as terras produtivas. O primeiro que aconteceu, as melhores fazendas, as melhores, as mais produtivas, não, agora não são de seus donos, são de nosso governo. Vamos expropriar. Nessas terras que os produtores eram produtores de bem, produziam milho, farinha, arroz, feijão, bananas, frutas. Tudo isso acabou. Porque eles expropriaram as terras para dividir as terras entre as pessoas e ninguém fez um investimento, ninguém fez um mantenimento, ninguém fez uma
capacitação para as novas pessoas. Então, as terras foram arrasadas. A segunda coisa que ele fez foi despedir, votar, sair de 20 mil empregados da indústria petroleira. Isso aconteceu no ano 2002. Um dia, ele decidiu sair de 20 mil profissionais, engenheiros petroleiros, geologistas, pessoas que tinham toda a sua vida fazendo um trabalho maravilhoso, porque a Venezuela foi a segunda indústria petroleira mais importante no mundo. Então, se você quer destruir uma indústria petroleira, o primeiro que tem que fazer é sair das pessoas profissionais e colocar nesses postos amigos ideológicos, pessoas do partido político do presidente que não têm capacitação para fazer o que a indústria petroleira faz, que é produzir petróleo. Essa foi a segunda coisa que ele fez, expropriar as terras produtivas, colocar pessoas sem capacitação na indústria petroleira e começar a fazer convênios com governos não democráticos. O primeiro que tem que chamar a atenção de vocês é que no ano 2001, Chávez visitou Saddam Hussein no meio das sanções contra Saddam Hussein pela guerra de Iraque. E ele foi a fazer acordos com ele, com o governo iraniano, com o governo de Coreia do Norte, com Cuba, com governos não democráticos. Então, tem uma terceira opção, como destruir um país, fazer convênios com governos não democráticos. A quarta coisa que ele fez foi entregar nossa soberania, nossas forças armadas, nossa inteligência e nossa companhia para fazer documentos, identificação, aos cubanos. Chávez fez um convênio com Cuba e ele entregou tudo o que é nossa identificação, registros, cartórios. Hoje, a Venezuela, se você vai vender um apartamento, ou se você vai vender um carro, os cubanos têm controle desses documentos. Aí tem uma quarta coisa, entregar a soberania a um governo estrangeiro. E Chávez abriu as portas para os cubanos, primeiro, e depois para outros, russos, chinos, iranianos. A outra coisa que você tem que fazer para destruir um país é regalar o dinheiro que não é sujo. Chávez recebeu tanto dinheiro, foi como quando você ganhou a loteria. Então, ele decidiu repartir o dinheiro entre os amigos. Quando você precisa, Evo Morales, aqui tem dinheiro. Quando você precisa, Rafael Correa, aqui tem. Eu te vou regalar um helicóptero. Ele regalou helicópteros das Forças Armadas aos amigos. Você regala as coisas que são suas, você não regala um patrimônio nacional. Ele fez isso. Ele fez isso. Regalou nosso dinheiro, o dinheiro dos venezuelanos, o dinheiro de PDVSA. Regalou. E também fez uma estrutura burocrática de corrupção para beneficiar as pessoas que trabalhavam com ele, que isso foi CADIV, Comissão de Administração de Divisas. Se você precisava importar uma caneta, você precisava importar um quaderno, um livro, um carro, você tinha que passar por uma empresa administrada pelo governo e ele decidia, você tem dólares ou você não tem. Aí ocorreu o maior acto de corrupção de nossa história. Outra coisa que você tem que fazer para destruir o país é administrar mal. E eles administraram muito mal os recursos porque eles regalaram, donaram e se corromperam. A outra coisa que você tem que fazer, o que ocorreu na Venezuela, foi transformar as Forças Armadas. Nossas Forças Armadas, no passado, foram Forças Armadas profissionais, formadas em democracia, subordinadas ao poder civil. O que aconteceu? Chávez mudou tudo isso, transformou a estrutura das Forças Armadas e cambiou a doutrina de emprego das Forças Armadas, de Forças Armadas profissionais a Forças Armadas revolucionárias. Agora, sua lealdade não é com a nação, sua lealdade é comigo, com o líder da revolução. Quando você tem todos esses elementos e também tem um controle total das instituições, Chávez tive controle do Tribunal Supremo de Justiça, da Assembleia Nacional, da Contraloria,
procuradoria, direitos humanos, todos os poderes estavam em controle de Chávez. Então, você tem aí todos esses elementos que hoje configuram a crise humanitária complexa mais grande do mundo depois de Síria, com uma diferença. Síria tem 10 anos de guerra civil. A Venezuela está destruída sem guerra civil. Tem 5,5 milhões de venezuelanos que tiveram que fugir. Então, essa outra coisa. Você quer arruinar um país, tem que expulsar seus melhores cidadãos. E eles expulsaram médicos, professores, engenheiros, enfermeiros, maestros. Essa foi a primeira migração. Os empresários, a segunda os profissionais e agora as pessoas que vêm para o Brasil, que são pessoas que não têm trabalho, que não têm medicinas, que não têm comida, que não têm nada, que têm que cozinhar agora com lenha, como se você vivesse no século XIX, que fugiram para dar comida a seus filhos. E, finalmente, como você pode destruir um país? Dando exemplos de repressão. Os venezuelanos nos levantamos nas ruas uma e outra vez. 2002, 2004, 2010, 2014, 2017. Temos mais de 400 mortos nas protestas, mortos. Temos 344 presos políticos. Temos diputados que estão na prisão. Temos diputados, temos dirigentes políticos que eles sofrem torturas. Sofrem torturas. No ano passado, eles mataram um capitão da Marinha torturado. Ele morreu depois de ser torturado. Então, assim você destrui um país. Quando você não tem respeito por as instituições, quando você não respeita a democracia, quando você não respeita a opinião dissidente, quando você coloca as pessoas na cárcel, na prisão, tortura, censura, reprime, acaba com a prensa livre, acaba com a propriedade privada, acaba com o investimento e expulsa os melhores cidadãos do seu país, você tem um país que está destruído, como está meu país agora. Então, o que eu posso falar é um chamado de alarma pela região. Tem que cuidar sua democracia. Quando os cidadãos não cuidam da democracia, acontece o que aconteceu na Venezuela. Isso que eu posso falar com vocês. Eu vou deixar hasta aqui para escutar suas perguntas. Obrigada.